E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai retomar aqui as nossas aulas de Direito Penal direcionadas para concursos públicos, onde eu venho trazendo hoje aqui para vocês um tema de extrema relevância. E tenha certeza que se no teu edital tiver Direito Penal para que tu tenha que estudar e fazer a tua prova, tenha certeza de que há uma probabilidade gigantesca de cair o assunto que nós vamos trabalhar hoje aqui. Tá? Nós vamos conversar basicamente hoje aqui sobre a aplicação da lei penal no tempo, ou seja, sobre lei penal no tempo. A gente vai tentar entender como a norma penal se comporta em determinados lapsos temporais. A gente vai sanar aqui algumas dúvidas de vocês, como por exemplo, se há ou não possibilidade de uma lei futura, tá, poder aplicar os seus efeitos em casos que ocorreram anteriormente à sua vigência. Ou então, se há possibilidade de uma lei já revogada, já extinta, continuar exercendo ali os seus efeitos sobre determinados casos. Essas dúvidas aí e outras dúvidas mais a gente vai tentar sanar aqui hoje na nossa conversa. E eu começo a tratar do assunto falando sobre um brocado muito conhecido dentro do direito penal, que é este aqui. Tempus regit actum, ou seja, o tempo rege o ato. O que eu posso extrair, aliás, o que eu posso extrair aqui dessa afirmativa? O tempo rege o ato. Para o direito penal, para a aplicação da lei penal no tempo, a gente vai ter como regra, a aplicação da lei penal vigente na época em que o fato ocorreu. Exemplo, se um homicídio ocorre em 2020, a lei que vai reger aquele crime, ou seja, a lei que vai ser aplicada àquele crime, será a lei que estava vigente na época em que ele ocorreu. Não vai ser uma lei futura, não vai ser uma lei anterior, passada, que já foi revogada, não. Em regra, o que acontece é a lei vigente na época da conduta criminosa é que vai reger aquela conduta. É claro, é óbvio que nós temos exceções, comporta exceções, é o que nós chamamos, de movimentação da lei penal no tempo, ou seja, os manuais trazem aí como a extratividade da lei penal ou extratividade penal, tá? Que na verdade é dividida aí, subdividida em retroatividade e ultratividade. Mas o que seria isso? É a possibilidade da lei penal percorrer no tempo, mesmo quando não deveria. Exemplos, o que seria a retroatividade? Retroatividade é basicamente a possibilidade de aplicação de uma lei futura em casos concretos, em casos que ocorreram anteriormente à sua vigência. Então, há a possibilidade aí de uma lei que foi criada, que surgiu depois do fato, promover os seus efeitos em cima desses fatos anteriores a ela? Há sim essa possibilidade. E a outra atividade? A outra atividade é quando uma determinada norma, que já não existe mais, que já foi extinta, que já foi revogada, é quando esta norma ela ainda continua a promover os seus efeitos em um determinado caso concreto. Isso pode acontecer? Pode acontecer, desde que venha a beneficiar o réu. Se não for para beneficiar o réu, nenhuma dessas hipóteses aqui, tanto de retroatividade como de outra atividade, elas poderão acontecer, tranquilo? Então, assim, a gente vai tratar aqui alguns exemplos, eu vou demonstrar aqui através de exemplos de que maneira isso pode acontecer em casos concretos, tá? De que maneira isso aqui vai estar presente aí na tua prova. Mas antes de passar para esses casos aqui, antes de passar para os exemplos, é interessante que a gente entenda quando o crime ele é considerado praticado, porque a gente tem que entender quando é que o crime aconteceu para que eu possa aplicar a lei correta. Ora, sem regra, a lei que vai ser aplicada vai ser a lei vigente na data em que o fato aconteceu, eu tenho que saber quando o fato aconteceu. Então, assim, nós temos basicamente três teorias. A primeira delas é conhecida como teoria da atividade. Essa teoria vai dizer que o crime ocorre no momento da conduta humana, no momento da ação ou da omissão. Exemplo, A saca uma arma, dispara 3 tiros em B. B morre. O crime aconteceu quando? Quando ele sacou a arma e disparou contra o seu desafeto. Mesmo exemplo, uma situação um pouco diferente. A saca a arma, dá 3 tiros em B, B cai no chão, não morre,
A ambulância chega, leva para o hospital, ele vai para lá, fica inconsciente, passa 5 dias na UTI e morre no 6º dia. Quando foi que o crime aconteceu? Ainda assim, com base na teoria da atividade, no momento da ação, no momento dos disparos, A teoria do resultado vai exigir a ocorrência do resultado concreto, é diferente da teoria da atividade. Essa segunda teoria, a teoria do resultado, ela vai dizer que o crime só acontece quando o resultado se concretiza. Nesse mesmo exemplo aqui, de A saca a arma, dispara 3 tiros em B, B cai, não morre, vai para o hospital, passa 5 dias na UTI, no 6º dia morre. Para a teoria do resultado, o crime não aconteceu no momento do disparo, mas sim no momento da morte, no momento do resultado em si. A teoria da ubiquidade, a teoria mista, é a teoria que vai mesclar as duas, tá? Então, para ela, tanto faz se for no momento da atividade como do resultado. Então, há uma mescla aqui, uma fusão. E a indagação aqui é a seguinte: o que o nosso Código Penal adotou? Tá? Se você for para o Código Penal, artigo 4º aqui, a gente vai ver a seguinte relação. Olha só, considera-se praticado o crime no momento da ação ou no momento da omissão. Independente, pessoal, independente do momento do resultado. Ou seja, o resultado aqui ele é desprezado para se definir o momento da ocorrência do crime. O resultado ele vai servir, obviamente, para você identificar em qual crime aquela conduta vai se encaixar, se é em homicídio, se é em tentativa, mas para definir o momento do crime, teoria da atividade. Esta teoria da atividade, adotada pelo Código Penal, ela encaixa perfeitamente bem no princípio da coincidência. Olha só o que o princípio da coincidência vai dizer. Veja só. Esse princípio afirma que os requisitos do crime devem estar presentes no momento da conduta e não do resultado, ou seja, o fato típico, ilícito e culposo, ou seja, esses 3 requisitos, fato típico, ilicitude e culpabilidade, que são os requisitos ou extratos do crime, devem estar presentes no momento da conduta. Então, corrobora perfeitamente bem o princípio da coincidência ou simultaneidade ou congruência com a teoria da atividade adotada ali pelo nosso bendito Código Penal. Tá? Uma segunda observação. Falei para vocês o seguinte: o tempo do crime, em regra, marca a lei que vai reger o caso concreto. Em regra, demonstrei que existiam algumas exceções ali, como é o caso da retroatividade ou da ultraatividade. Basicamente, formas de extraatividade da lei penal. Vamos para os casos aqui para que a gente possa tentar vislumbrar basicamente quando que uma lei vai retroagir, quando que uma lei ela não retroage. Então, tem que haver benefício. Se não houver benefício para o indivíduo, a lei não retroage, tá? Permanece a lei anterior. Exemplos. Lei 12.550. Olha só, essa lei aqui, pessoal, ela vai acabar tratando basicamente do que a gente conhece como cola eletrônica. Antigamente o Código Penal não previa essa cola eletrônica. Os indivíduos iam fazer prova, iam para concursos públicos ali com pontos eletrônicos no ouvido, escutando ali basicamente as orientações de pessoas que estavam do lado de fora, repassando informações da prova e saindo de forma ilesa, porque não havia ali uma previsão legal. E o STF, o STJ, acertadamente disse: poxa, se não há tipificação, não tem como criminalizar essa conduta nesse momento. Então, assim, não há possibilidade de você determinar uma conduta como criminosa sem haver uma previsão antes, nem muito menos de culminar uma pena a ela. Nós já vimos isso nas primeiras aulas, então não há essa possibilidade. Depois da Lei 2.550 de 2011, a gente viu aqui a existência do 311-A no Código Penal, trazendo inclusive penas de reclusão de 1 a 4 anos para aqueles que cometerem esse tipo de infração penal. Então, assim, foi uma lei que veio para piorar. A pergunta é: essa lei retroage para os casos de cola eletrônica anteriores à sua vigência? Jamais. Retroatividade de lei maléfica não vai ocorrer no nosso ordenamento, isso é impossível, tá? Então isso não vai acontecer. Existe apenas, basicamente, um caso em que uma lei maléfica ela vai continuar
né? Embora haja aí lei benéfica posterior, a gente vai ver quando isso vai acontecer mais na frente. Vamos lá. Então, nesse caso aqui, não pode. Tranquilo? Houve aqui um surgimento de uma norma que veio a prejudicar, então ela não vai retroagir. Próximo exemplo aqui, estelionato contra idosos. Olha só, a Lei 13.228, em 2015, ela modificou o artigo 171. Antes, o artigo 171 previa a crime de estelionato contra idosos, tá? Previa com uma pena de 5 anos. Depois do surgimento da Lei 13.228, nós tivemos aqui uma modificação incrementando o parágrafo 4º no 171 e dobrando a pena para aqueles que praticam estelionato contra idosos. Então, o que acontece aqui? Nós temos uma norma maléfica. Surgiu aqui uma lei que acabou piorando a situação. Esta Lei 13.228, ela vai promover os seus efeitos para aqueles crimes cometidos antes da sua vigência? Não, essa lei não retroage, não vai ocorrer retroatividade. O que vai ocorrer aqui é basicamente a ultraatividade do artigo 171. 171. Embora ele tenha sido modificado em si, embora tenha ocorrido uma modificação com a Lei 13.228, para os casos que foram cometidos durante a vigência dele, tá, serão aplicados o 171 da forma que era, com 5 anos de pena para quem cometer estelionato contra idosos. Então, a Lei 13.228 só vai promover os seus efeitos aí, só vai ter os seus efeitos em si depois de sua vigência. Então não há possibilidade aqui de retroagir. A observação. Coloquei uma observaçãozinha aqui com relação a uma súmula do STF, não coloquei que era do STF aqui, mas é do STF, tá? 711 do STF, tenham em mente isso, que vai dizer o seguinte: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, ou seja, aqueles crimes que acabam aí, crimes que se protraem no tempo, tá? Então, a lei mais grave se aplicam a esses crimes se a sua vigência, ou seja, se ela começar a valer, se ela começar a basicamente ter efeitos antes da cessação da conduta delituosa, antes de cessar a conduta. Se o indivíduo sequestra outro, passa 3, 4 meses com essa outra pessoa em cárcere, sequestrada, tá? Durante esse período, no primeiro mês, tudo ok, mas no segundo mês, vem uma nova lei trazendo aí malefícios para o crime de sequestro, aumentando a pena, tá? Triplicando a pena, digamos assim. Essa nova lei, ela vai incidir sobre este crime de sequestro que ainda está acontecendo? Com certeza. A súmula 711 do STJ vai dizer que sim, para os crimes continuados e permanentes, se surgir uma nova lei maléfica durante esse período em que o crime está acontecendo, ela vai incidir sobre esse crime sim, sem dúvida alguma. Existem aí doutrinadores que acabam, diante de alguns argumentos, rechaçando essa hipótese, mas o entendimento do Supremo é que sim. Tranquilo? Olha só, interessante, Lei 11.106 de 2005, tá? É um exemplo de abolício de crime, um exemplo de uma hipótese em que uma lei nova aboliu um fato que anteriormente era caracterizado como criminoso. Até 2005, o adultério era considerado crime, tá? Era um fato criminoso. O artigo 240, ele só foi basicamente retirado do nosso ordenamento graças à Lei 11.606 em meados de 2005. Antes disso, era crime trair. Adultério era crime. Se você era casado e cometesse adultério, você estava incorrendo ali um crime. Então, o que acontece? A partir do advento da Lei 11.106, esse crime deixou de existir. Deixou, acabou. Tá? Não é mais crime, adultério não é mais crime. A lei beneficiou, obviamente, os indivíduos que cometeram crime de adultério. Se beneficia, ela retroage, acaba retroagindo. Então, o que acontece aí? Nós temos uma lei nova que acaba por extinguir um fato criminoso, tá?
onde os indivíduos que praticaram, até mesmo os indivíduos que foram condenados por esse fato aí, não vão sofrer mais nenhum tipo de resultados penais ou até mesmo relacionados à execução de sentença em si. Olha só o que acontece. Ninguém pode ser punido, e isso está lá no artigo 2º do Código Penal, ninguém pode ser punido por uma lei, por um fato, perdão, por um determinado fato, que uma lei posterior deixou de se considerar crime. Se hoje matar é crime e amanhã deixa de ser, ninguém pode ser punido por isso, nem muito menos aqueles que já foram condenados, ou seja, todos os efeitos que são penais e todos os efeitos relacionados à execução vão sumir, vão desaparecer. Se amanhã homicídio deixasse de ser crime, todas aquelas pessoas que estão lá no presídio cumprindo pena deveriam sair. Tranquilo? Então, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior vem aí considerar, aliás, deixar de considerar como crime, tá? Cessando aí os efeitos penais e os efeitos da execução. Somente uma observaçãozinha. Os efeitos extrapenais, como por exemplo as indenizações, as reparações, que são efeitos cíveis ali, os efeitos extrapenais vão continuar ali a acontecer, tá? O que vai se extinguir são os efeitos penais e os efeitos da execução. Há uma parcela de doutrinadores, há uma parcela de pessoas que entendem que isso não poderia acontecer. O trânsito em julgado, ou seja, o final da possibilidade de qualquer recurso, o fim de um processo, não poderia ter resultado modificado por lei que venha a surgir posteriormente. Isso é dito com base no artigo 5º, inciso 36. Quando a gente vai analisar o texto, olha só o que ele diz. A lei, e leia-se a lei nova, tá? Não prejudicará o direito adquirido, não prejudicará o ato jurídico perfeito, não prejudicará a coisa julgada. Então, com base no artigo 5º, inciso 36, existem doutrinadores afirmando que a coisa julgada ela não poderia ser modificada por uma lei nova, embora fosse mais benéfica. Entendimento do Supremo, entendimento dos demais tribunais. Pode sim. Porque esse inciso do artigo 5º aqui, ele veio para beneficiar o cidadão. Só quem pode se valer desse inciso aqui é o cidadão. Está presente lá no cabedal, no rol, digamos assim, tá, de incisos que tratam sobre direitos fundamentais. Então, aqui é uma forma, o artigo 5º trouxe no seu inciso 36 uma forma de proteção ao cidadão para que o Estado, se porventura venha aí a estipular novas leis, não venha a prejudicar aquilo que o cidadão já conseguiu como direito adquirido, como ato jurídico perfeito ou como coisa julgada. Tranquilo? Não vai poder acontecer aqui do Estado poder se valer do artigo 5º aqui, inciso 36, tá? Da mesma forma que o indivíduo cidadão. Claro que isso não vai poder acontecer. Ele foi feito para proteger o cidadão e não para ser usado pelo Estado. Então, essa inversão aí não pode acontecer. Tranquilo? Próximo ponto aqui, deixa-me ver. Os efeitos da abolição do crime, eu já falei para vocês, tá? Cessa aí, mais uma vez, cessa a execução penal, cessa também os efeitos penais da condenação, no caso da reincidência, se todos os efeitos penais, reincidência, tá? Todos os efeitos penais em si vão desaparecer. Agora, os efeitos extrapenais, como é o caso da reparação do próprio bem em si, que são efeitos cíveis ali, eles vão continuar. Não vão sumir de maneira nenhuma, ok? Pergunta, depois do trânsito em julgado, qual é o juiz competente para aplicar a lei mais benéfica? Homicídio não é mais crime. Está todo mundo preso lá, quem cometeu homicídio, está todo mundo preso. Qual é o juiz que vai aplicar a lei nova? É o juiz das execuções? É o juiz de conhecimento lá? Quem que vai fazer isto? Bom, quem vai promover aí essa aplicação da lei nova é o juiz das execuções. O entendimento é esse, que o juiz das execuções ele vai promover aí essa aplicação da lei nova. Há quem diga
tá? Há quem diga, isso é para quem vai fazer concursos aí para tribunais, que dá uma aprofundada um pouco mais. Há quem diga e há quem tenha a ideia de que vai depender. Se essa aplicação dessa nova lei mais benéfica necessitar de uma análise de mérito, de uma observância de mérito, aí é o juiz de conhecimento. Se não, juiz das execuções. Mas para fins de prova em si, né, provas no caso objetivas, quem vai fazer aí essa aplicação, quem vai promover essa aplicação é o juiz no caso das execuções em si. Tranquilo? Bom, transitada em julgado a sentença condenatória, tá? Compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benéfica, ok? Então, em regra, aqui é o juiz da execução, súmula 611. Tranquilo? Outra coisa, é possível a aplicação da lei penal mais benéfica no período de vacatio legis, aquele período em que a lei ela ainda não tem os seus efeitos propriamente ditos ali ativos, ela está suspensa, tá? A lei foi promulgada tal dia, mas ela só vai começar a valer a partir do dia tal. Nesse lapso temporal, nesse período de vacatio legis, pode em si a aplicação dessa nova lei mais benéfica nos casos pretéritos? Não. O entendimento é que as normas nesse período de vacatio aí, mesmo que sejam mais benéficas, elas não vão poder retroagir. Tranquilo? É possível a combinação de leis para beneficiar o réu em si? Dá para combinar uma lei com outra, por exemplo, a lei mais antiga vai trazer uma multa menor, a lei mais nova vai trazer uma pena maior. Eu posso usar os benefícios, o que é melhor de uma norma com outra, gente? Não, isso não é possível fazer também, tá? A gente vai estar dando a oportunidade para o judiciário legislar ali, fazer combinações de normas. É entendido hoje pela doutrina, claro que tem uma parcela que tem um pensamento diferente, mas é entendido pela maioria hoje que é uma forma do judiciário estar legislando. Então, combinações de leis, tirar o que é bom de uma, o que é bom da outra e aplicar no caso concreto, isso não pode existir, tá? Então, com base no entendimento hoje não. Tranquilo? Próximo passo aqui. Vamos ver. Ok. Caso interessante, tá? Aqui é um caso em que o conteúdo ele acaba migrando, como é o caso, por exemplo, aqui do estupro. Antes nós tínhamos, tá? Da Lei 12.015, em 2009, antes nós tínhamos o crime de estupro e tínhamos também o atentado violento ao pudor. Condutas separadas em tipos separados aqui. Depois desta bendita Lei 12.015 aqui, de 2019, o que aconteceu foi uma espécie de migração do conteúdo do 214 para o 213. Entenda, formalmente a conduta desapareceu. Formalmente, o 214 sumiu, tá? Mas materialmente não. O artigo sumiu, mas a conduta continuou sendo titulada como uma conduta criminosa, mas incorporada no 213. Então, 213 aqui a gente tem o estupro, a gente tem aqui o atentado violento ao pudor e uma série de outros mais aqui, tá? Então, assim, o que aconteceu? Na verdade, foi uma migração do conteúdo normativo. Então, o tipo formal sumiu, mas materialmente falando aqui, a conduta continua sendo rechaçada, agora só que em outro artigo. O que acontece? É o que a gente chama do princípio da continuidade normativa típica. Princípio da continuidade normativa típica. Retroage ou não? Depende. Se quando ele passa, quando ele migra para o outro artigo, ele vem ali com determinadas sanções mais severas, não retroage. Mas se ele migra e o resultado dessa migração vai ser ali sanções mais benéficas, aí sim, aí dá a possibilidade de haver a retroatividade, tranquilo? Então, na questão do princípio da continuidade normativa, o tipo formal some,
tá? Mas a conduta ainda ali no âmbito material continua sendo rechaçada, embora esteja presente em outro tipo, e continua assim a ser punida e vai retroagir dependendo do caso aí, se vier a prejudicar ou não. Tranquilidade. Ok. Lei temporária excepcional aqui é um ponto de observação máxima. Lei temporária excepcional, ou seja, aquelas leis que são, na verdade, formuladas em períodos ali de conturbação total, tá? Quando há ali aqueles períodos em que a presença de catástrofes, ou então necessita-se de uma proteção a mais durante um determinado período em si, tá? Ou seja, as leis excepcionais e temporárias. Leis excepcionais vão durar enquanto o problema estiver acontecendo, e as leis temporárias, elas têm já um prazo de validade de começo e fim. Enfim, essas leis, tá? Que elas possuem um período, elas vão existir somente durante aquele período ali, depois vão desaparecer. Elas retroagem ou não? Existe a possibilidade de retroatividade dessas normas? Existe, e existe mesmo de forma maléfica. Mesmo que de forma maléfica. Vai acontecer, não a retroatividade em si, mas, perdão, a outra atividade em si, tá? São leis que vão promover aí a outra atividade de penas ou de ações um pouco mais severas. Exemplo, então olha só, a gente está diante aqui de uma lei excepcional ou temporária, que ela vai sofrer aí esse evento da outra atividade, tá? Ela cessou, ela acabou, mas os seus efeitos vão continuar, tá? Outra atividade, certo? Vão continuar, mesmo que esses efeitos sejam mais severos, mesmo que esses efeitos sejam mais, digamos assim, maléficos do que os efeitos de leis posteriores. Então olha só, outra atividade maléfica. Existe. Exemplo, lei da Copa, tá? A lei 12.663, que foi estipulada aqui no dia 5 de junho, tá, de 2012, a lei da Copa, ela trouxe com ela aqui alguns tipos penais. Olha só, reproduzir, imitar, falsificar, modificar indevidamente quaisquer símbolos oficiais de titularidade da FIFA, nós temos aí uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, certo? Tipificou essas condutas. Os tipos penais previstos nesse capítulo terão vigência até o dia 31 de dezembro de 2014. 31 de dezembro de 2014, essa lei cessa a sua vigência. O que acontece com os indivíduos que foram condenados em épocas posteriores ao fim da vigência dessa norma? Vão sofrer ainda com seus efeitos? Os seus efeitos maléficos, embora a lei já tenha sido extinta ali, tá? Tenha sido revogada ali. Esses efeitos, eles vão atingir os indivíduos posteriormente? Vão. Nesse caso aqui, eles vão sim. Tá? Esse tipo de extratividade que eu estou falando aqui, tá? Uma forma de ultraatividade maléfica, vai acontecer apenas nas leis excepcionais ou temporárias, porque senão não haveria sentido nenhum promover aí a confecção desses tipos de normas. Porque o indivíduo ia fazer, pintar e bordar, sabendo que posteriormente à vigência dessa lei, os efeitos iriam sumir, ele iria ficar livre, iria ficar tudo bem. Então, não faz sentido nenhum promover aí a confecção de uma norma excepcional ou temporária, sendo que os seus efeitos vão acabar dentro de 1 mês, dentro de 2 meses, e a possibilidade de condenação será zero. Então, no caso, nesses dois tipos aqui, leis excepcionais e temporárias, pode ocorrer a outra atividade maléfica, sim. Embora a norma tenha sido ali extirpada do nosso ordenamento, os seus efeitos mesmo maléficos, tá, vão ali ser incididos no indivíduo posteriormente, tranquilo? A extratividade da jurisprudência, já adianto logo, não é possível, tá? A ideia é que jurisprudência em si não pode modificar de forma nenhuma, modificar o seu entendimento e retroagir para casos pretéritos. Isso não vai acontecer, tá? Isso não vai acontecer de maneira nenhuma. No demais,
a gente tem um entendimento de que apenas as leis em si, leis, em sentido estrito, leis, é que podem retroagir. Tranquilo? Bom, tem um quadro sinóptico, tá? Aqui um quadrozinho que vai fazer aí com que vocês passem a memorizar um resumo de tudo aquilo que eu falei, que vai auxiliar aí no estudo de vocês, vai ficar disponível aqui na aula, claro, não vou tirar, tá? E a gente finaliza por hoje o conteúdo de aplicação da lei penal no tempo, tendo como próximo conteúdo a aplicação da lei penal no espaço, tá? Não mais no tempo, mas no espaço. E aí a gente vai ver a possibilidade ou não da lei penal brasileira ser aplicada fora do Brasil, quando isso é possível e se é possível, né, de que maneira isso vai acontecer, tranquilo? Então, fiquem com Deus, um excelente estudo para todos vocês. Semana que vem a gente começa com o próximo conteúdo.